Saudações, Namaskar, bem-vindos aqui para a live do VVY School, onde nós vamos ter hoje aqui a participação da professora Adriana Gomes, que foi a nossa aluna aqui no VVY, na formação VVY de 2021. Teve um percurso muito singular desse desenvolvimento, desse processo todo em que ela foi desenvolvendo em seu percurso desde 2021. Foi agregando vários elementos díspares, vamos dizer assim, do yoga e de outras tradições, e que vai falar um pouco também do seu projeto mais recente, projeto Imersão AME, e que integra também Tao Yoga. Tá? Então nós vamos falar sobre isso. Deixa eu ver, ela já está aqui. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo, tudo ótimo. O que me interessa assim, nessa conversa hoje com você é saber um pouco do seu percurso. Ele foi bastante singular, da sua forma também, sua didática, tudo isso eu acho que acaba sendo bastante significativo para quem já se formou e para aqueles também que irão se formar, né, no VVY. Eu acho que você tem bastante experiência para poder falar sobre isso. O que você gostaria de dizer? Então, primeiramente, eu aqui me sinto muito honrada por esse convite. O VVY é a minha escola de coração e, nossa, foi um divisor de águas, não só na minha vida, como em muitas situações, e principalmente profissional, né? E é uma honra estar aqui e poder falar junto com você e para todas essas pessoas queridas que estão aqui nos assistindo. Mostrar um pouquinho dessa trajetória que tem mais ou menos uns 3 anos, né? Em 2021 foi quando eu eu fiz uma aula de yoga e naquele momento que eu terminei a aula eu falei, eu quero isso para minha vida. E aí eu fui buscar um curso, né, que fosse profissionalizante, e muitas pessoas me indicaram o VVY. Tá? E assim comecei minha trajetória no VVY, que foi muito surpreendente, porque a filosofia do yoga, que tem uma psicologia profunda, surgiu um encantamento na minha pessoa e eu falei, uau, isso é uma medicina, né, gigante. Eu sempre vi o yoga de uma outra forma, não só numa ginástica ou nas posturas, mas como um aprimoramento de si mesmo. E cada dia que passava, que eu conhecia mais sobre esse estudo, toda essa tecnologia, que para mim é uma grande tecnologia, eu fui cada vez mais me apaixonando. Quando chegou o nosso processo lá de formatura, né, o grande dia, aqueles 10 dias finais do retiro, aí você nos traz uma surpresa incrível, que foi o Fernando Montoto, que trouxe um pouquinho da acupuntura para a gente, da medicina tradicional chinesa. E aí eu fiquei super encantada com aquilo, e passaram alguns dias, eu falei, caramba, eu quero estudar isso também, né? Foi quando eu decidi fazer até um curso com a esposa dele, que se chama Viva em Paz com Sua Coluna, e tudo começou aí. Daí em diante eu quis me aprofundar mais no conhecimento da medicina tradicional chinesa, e aí fui fazer meu estudo, meu curso de acupuntura, e no decorrer desse tempo eu percebi o quanto essas duas medicinas elas fluíam e convergiam para situações muito favoráveis. Se de um lado você tem um yoga que tem uma psicologia profunda, voltada para uma transcendência, e onde você tem experiências mais, digamos, no âmbito metafísico, você tem a acupuntura que trabalha o seu processo emocional, energético, e eu achei que aquilo podia fluir de uma forma tão vibrante, e eu estava simplesmente apaixonada pelas duas medicinas. E percebi ao mesmo tempo o quanto elas conversavam,
o quanto, o que o taoísmo pega como referencial, até mesmo dessa transcendência, traz para um campo mais visível e perceptível, que são as emoções, que são as energias, e o quanto isso pode favorecer e te estabelecer num novo processo de vida, sabe? E aí a coisa foi acontecendo, foi fluindo e entrando na minha vida. Em todo o meu decorrer, tanto do yoga quanto da acupuntura, eu fui fazendo alguns cursos paralelos, né? Até mesmo no VVY. Então, eu estudei o Tantra lá no VVY, que é um aprofundamento lá do yoga. Depois eu fiz o estudo da Kundalini, que é um estudo da psicologia a partir de Jung, pautada no conhecimento dos chakras e tudo mais. Paralelo a isso, eu vim fazendo alguns cursos também na área de acupuntura e a coisa mais do sistema de psicologia, de tratamento mesmo, foi me chamando mais a atenção, sabe? Então, eu costumo dizer que eu fui um pouco na contramão da acupuntura. Geralmente nós temos o que? Fisioterapeutas, né? Que aí migram para a acupuntura. Eu não, assim, essa vertente do yoga, ela me puxou para esse lado mais das terapias, mais do entendimento do ser em toda a sua totalidade. E aí eu fui fazendo alguns cursos que foram aparecendo para mim nas duas áreas, e aí eis que me aparece uma oportunidade de uma mentoria na inteligência emocional a partir do yoga. E eu comecei a fazer esse processo dessa mentoria na inteligência emocional a partir do yoga. Só que, paralelo a isso, me aparece também um curso de inteligência emocional acontecendo de uma forma tão dinâmica, tudo isso que estava sendo trazido para o meu campo, que eu estava conseguindo absorver e como isso estava se fazendo presente na minha própria vida. Foi um processo de transformação muito grande na minha vida. Eu também conseguia passar isso para os meus alunos, sabe? A coisa foi se tornando um pouco diferente. Então, eu comecei um processo de um yoga onde, que tipo de yoga você faz? Eu falava, não, eu tenho um yoga que eu integro. Eu integro as emoções, eu integro a parte física, eu integro a parte respiratória, eu integro a alimentação e, principalmente, meditação com aprofundamento no autoconhecimento. E aí eu parti dessa premissa, sabe? Foi muito interessante porque esse curso de inteligência emocional da acupuntura, junto com essa mentoria lá do yoga, foi abrindo muitos horizontes para mim, muitos. E eu consegui estabelecer uma integração, e é exatamente isso que eu costumo dizer, sabe? Eu consigo fazer essa união dessas duas pontas, dessas duas medicinas maravilhosas, fantásticas, e hoje em dia eu não consigo ver uma separada da outra, sabe? Para mim não consigo, eu acho que uma complementa perfeito a outra. Apareci com um yoga diferente, que é o que a gente chama, os meus alunos até que me ajudaram a colocar um nome para isso, né? O Tao Yoga, porque você une essa ponta do taoísmo lindo, magnífico, maravilhoso, com todas as psicologias e a profundidade que traz o yoga. Então, você consegue fazer um tratamento real para a pessoa e traz para ela um processo de autocura genuíno, a partir da conversão, né? Dessas duas, da união dessas duas medicinas. E eu acho que é um pouco diferente porque é um yoga onde você não tem só uma postura em si, mas todo o processo para se alcançar essa postura. E o que eu consegui evidenciar, assim,
em todos os processos de doença, e doença de todos os níveis, doença física, emocional, doença psíquica, que são desequilíbrios, né? A base de qualquer doença, elas advêm dos desequilíbrios. Essas duas medicinas, elas contribuem para esse equilíbrio. Então, na verdade, nós não curamos ninguém, sabe? Nós conseguimos fazer com que as pessoas entendam o estado de desequilíbrio delas e busquem esse reequilíbrio. Através de quê? Como isso funciona? Autoconhecimento profundo. Conhecer as suas emoções, se perceber, entender como que você se porta, como as situações trazem para você uma pedagogia verdadeira, aonde você vai poder desempenhar um papel no seu dia a dia de forma mais responsável, de forma mais equilibrada, porque é isso que todos buscam, sabe? Não é difícil mesmo. Você pode conseguir fazer, trazer todas essas situações para o seu campo, desenvolver uma metodologia única com você mesmo, através das ferramentas. Então, o que eu levo para as pessoas são ferramentas. Então, elas vão ter um yoga que é muito diferente do que a gente tem por aí, porque eu utilizo todo um sistema de equilíbrio. Então, você vai equilibrar o masculino e o feminino como uma potência em você. E durante o processo até das práticas de yoga, eu vou falando e vou fortalecendo isso para que a pessoa também possa identificar isso nela, o que está em desequilíbrio, esse masculino que eu costumo dizer que é inteligência, esse feminino que eu chamo de amor, esse masculino que é um pulso, a vida, o que te impulsiona, e esse feminino que é o propósito relacionado a uma ação. Toda ação tem que ter esse propósito. Então, a ação sem propósito é um yang, é um calor desgovernado, desorientado. O propósito, ele vem como esse yin, que segura um pouco essa energia e faz com que a coisa se estruture. Então, essa união foi muito perfeita, porque eu consigo ver, inclusive nos meus alunos, essa diferença. Eles relatam para mim, sabe? Nossa, agora, depois do yoga, eu consegui ter várias situações na minha vida em que eu jamais conseguia ter um equilíbrio. Eu agora mesmo, eu estou com uma aluna que ela é mãe, os filhos dela estavam na guerra, lá, essa guerra que está tendo, absurda, e impressionantemente ela centrada, equilibrada, sabe? Então, assim, é tudo tão divino, maravilhoso perceber isso nas pessoas. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e assim, agradecer por essa oportunidade, é que esse yoga é para todo mundo. É para todo mundo. Não tem construções de asanas ou posturas miraculosas. Não. As posturas, elas têm um projeto, um trajeto, até você alcançar. E esse trajeto tem um propósito. É uma ação com propósito. O que você está trabalhando no momento em que você está executando essa postura. Então, esse diferencial é muito importante, porque todo o trajeto para se executar a postura final, ela vai estar passando por um processo de limpeza, de identificação, de foco, de reorganização em você mesmo. Então, por isso que é uma cura, é uma autocura. Então, você começa um estágio onde você começa a se perceber, você começa a ter uma dinâmica maior, uma visão mais ampliada de você mesmo, das suas energias. Então, eu trabalho muito masculino, feminino, potência de pulso, de ação, de atividade, com potência de amor, de magnificência,
de descoberta, de autotrabalho interno. Então, não tem uma preocupação em se fazer a postura melhor do mundo. O processo não é esse. O processo é como eu cheguei e quão equilibrado eu estou em todo o meu campo, em todas as minhas camadas do ser. Então, você colocar também para as pessoas um processo onde ela possa se reconhecer e se conhecer como um ser em multidimensões. Então, existe a dimensão do seu corpo físico, existe a dimensão do seu corpo energético, existe a dimensão do seu corpo emocional, psíquico e o seu corpo espiritual, como consciência. Então, onde estão localizados esses campos? Eles estão integrados? Você consegue fazer essa integração? Você consegue perceber quando um está interferindo no outro? Como você está vivendo de passado? Como você está trazendo a coisa do tempo para o seu momento agora? Então, quem está regendo a sua vida é o momento presente, isso vem do foco, ou são suas lamentações, seu passado, suas experiências anteriores? Então, é realmente um processo de autoajuste. Eu costumo dizer que é refazendo rotas a cada dia, se experimentando cada vez mais e trazendo um processo da vida no agora. Porque a vida só acontece agora. E quando a gente começa a ter, esse é o termômetro, sabe? E eu pergunto sempre para eles, durante o dia, você passou o seu dia no presente? Porque tem muitas coisas que implicam isso. E eu ensino como é que a gente faz isso. E através desse percorrer de cada asana, analisando sua respiração, prestando atenção naquilo que você está equilibrando naquele momento, trazendo uma consciência para todo o seu campo, aí sim você consegue ter uma permanência maior no agora. Você vai conseguir realmente se estabelecer numa plataforma mais você, não dos outros ou do externo, sabe? Então, Jaya, é assim, é algo que eu quero muito levar para as outras pessoas e eu acredito que ninguém vai se preocupar mais, eu não consigo isso, eu não tenho elasticidade, eu não consigo ficar parada, porque tem essa coisa, né? Eu sou muito estressada. São para essas pessoas. Ninguém está aqui preocupado em fazer posturas mirabolantes, porque o objetivo não é esse. É uma ferramenta, é uma medicina para um processo interno de autocura. Por isso que, assim, eu me sinto super feliz em poder compartilhar isso. Você sabe, né, Jai? Eu tenho um pouco de resistência com a coisa da internet, da aula de yoga, assim, né? Online, eu acho ruim, mas eu mudei também esse paradigma, sabe? Porque eu compreendi e entendi que isso também faz parte de um processo. Ou seja, se você tem uma ferramenta onde essa ferramenta está te ensinando a trabalhar com você mesmo, não precisa que eu, como professora lá do outro lado, fique te corrigindo, porque o objetivo não é esse. É corrigir você para você fazer uma postura fantástica. Não. O objetivo é, naquele momento da prática, o quão focado você está, quanto você está fazendo e reverberando a sua geometria, que é através do seu corpo, o quanto você está integrando a sua respiração com o seu movimento. Então, tem todo um conjunto de explicações e de vivência na própria prática
que vão muito mais além do que você chegar a um asana perfeito, uma postura perfeita. Eu quero que todos entendam, gostaria que todos entendessem que é uma ferramenta de autoconhecimento, de autovalorização, de autoaperfeiçoamento, de trabalho interno constante. Então, o objetivo da gente colocar essa prática de yoga no VVY é para que isso atinja o maior número de pessoas, onde as pessoas vão ver o yoga, cultura com outros olhos. Cultura não é só agulha. Yoga não é só ginástica. Entende? Então, é uma ferramenta assim, valiosa que eu consegui encontrar durante todo esse percurso esses 3 anos, né? E foi com muito, muito afinco, com muito amor. Eu fui meu próprio laboratório, percebo as diferenças grandiosas que acontecem com os meus alunos, é surpreendente, tá? E, assim, eu gostaria muito que todos, nós vamos fazer, né, uma aula aí experimental, inaugural, e gostaria que todos estivessem presentes para poder sentir, porque eu quero que as pessoas sintam a acupuntura e sintam o yoga. Então, só assim nós vamos conseguir entender o que essas duas medicinas são capazes de fazer. E assim, essa trajetória toda que eu experimentei, vivenciei, me aprofundei, foi realmente porque tinha um momento na minha vida que eu falei, chega, precisa ter uma saída. Eu preciso gostar de ser quem eu sou, de gostar no que eu me transformei. E esses foram os caminhos que eu encontrei, foram as ferramentas que eu usei e que me deram total liberdade e muita independência. Muito lindo isso. Não é nenhum depoimento, né? Você está realmente descrevendo um processo de evolução, não é? De você ver ali duas ferramentas, o yoga e a acupuntura, podemos dizer, toda a cultura e toda a filosofia do Tao, né, do taoísmo, e ver assim como que essas duas ferramentas podem ser integradas para uma mesma finalidade, né? Eu pensei aqui com você agora nessa essa finalidade sendo a própria consciência humana, né? Porque nós temos a ferramenta, essa ferramenta ela é basicamente são códigos, né? Você vai ter ali um código específico para você definir um asana, uma postura no yoga, mas você vai ter um código específico também para desenvolver ou para descrever o movimento do Tai Chi, por exemplo, né? Veja como que elas se dialogam, as duas ciências, e ao mesmo tempo em que você está em um asana, ajudando com que aquela pessoa flua desse pulso que vem de dentro dela, né? Eu visualizei você descrevendo isso como sendo uma construção do asana a partir de dentro, e não aquela formatação do corpo em uma postura, em um desenho já pré-moldado, entende? Por exemplo, imagine que você colocou agora essa dificuldade que você tinha, que era de lidar com a internet, de fazer essa interação, e que agora você vê como fazendo parte desse processo, dessa, vamos dizer, até mudança de paradigmas, né? Então, como que você consegue realmente definir uma prática de yoga online e também uma prática de yoga presencial com os seus alunos de forma simples, de forma direta, para que eles tenham uma experiência direta com aquilo que eles estão vivenciando? Porque muitas vezes numa prática de asana, nós colocamos ali o aluno, vamos colocar assim, né, colocamos o aluno na postura, e aquela postura não está dando a ele todo o potencial de percepção dele mesmo. Porque ele vai estar
ali se comparando com outro, se comparando de repente com um vídeo que ele viu no Instagram, no YouTube, de uma postura ali totalmente, enfim, essas questões todas que são construídas de fora para dentro, né? E o que você coloca me dá uma ideia muito mais clara, que é a ideia original dos asanas no yoga, que é uma construção ou uma emanação de dentro para fora. E é algo muito mais natural com a essência humana, compreende? E desse ponto, você tem realmente um trabalho com estas duas ferramentas, o yoga e a visão do taoísmo na acupuntura, integradas. E pode parecer, né, para quem às vezes não conhece bem uma ou outra, ou não conhece nenhuma das duas, pode parecer uma combinação um pouco exótica, um pouco maluca até. Só que, se você para e analisa um pouco o que são os nadis do yoga, né, dentro da estrutura da anatomia sutil do yoga, que são os chakras, toda essa correlação energética da consciência em campos energéticos que definem o corpo físico, né? Estou aqui simplificando. Do ponto de vista da acupuntura, você tem os meridianos, que vão trabalhar também, né, com canais importantes, inclusive quando você me passou alguns termos deles, eles são totalmente correlacionados com os nadis do yoga, Ida, Pingala, né, com toda a teoria de Kundalini. Porém, existem elementos diferentes da acupuntura, ou também diferentes no próprio taoísmo, que não que eles se sobreponham um ao outro, senão que realmente eles se combinam perfeitamente. Enquanto que você tem no yoga, por exemplo, o desenvolvimento, vamos dar assim uma ideia de o desenvolvimento do corpo a partir dos movimentos dos ares, dos pranavayus, da energia vital, na acupuntura você vai ter a estrutura física, o desenvolvimento do corpo físico a partir do movimento sanguíneo, né? Junto do energético, porque os dois estão trabalhando energético, certo? Se não for isso, você me corrige. Mas você tem... Sim, tudo é energia, né, Jaya? Tudo é energia. Energias mais densas e energias mais sutis. A gente só dá nomes diferentes para poder diferenciar que uma é mais densa e outra é mais sutil, mas tudo é energia. Você está correto. E aí, do ponto de vista dessas energias, né, você tem a integração delas em um corpo. E se a gente analisa um pouco mais detalhadamente isso, esse corpo ele é feito de duas polaridades importantes, né? No taoísmo, Yin e Yang. No yoga, nós vamos ter Ida e Pingala. Mas, para simplificar, podemos dizer masculino e feminino, correto? Exato, exato. Polaridades trabalhando no nosso corpo, trabalhando na nossa psique, trabalhando em toda essa estruturação da nossa percepção da realidade, não é? E algo que chamou muita atenção, né, dentro do seu trabalho e que eu vejo assim como uma forma bastante particular que você desenvolveu, que é algo que eu coloco muito na nossa metodologia para o desenvolvimento didático dos instrutores, que é utilizar da simplicidade. Você realmente não ter que ficar complicando as posturas para os alunos, montando séries que também sejam séries fáceis, simples, porque o que importa no final é realmente a experiência do aluno, é a experiência que ele vai ter. E você colocou um ponto importante, essas ferramentas devem nos levar para o conhecimento, para o autoconhecimento, né? Para você ter um reconhecimento sobre si e ter um parâmetro de como nós estamos e de como nós nos desenvolvemos até um determinado ponto, ou seja, esse viés de evolução realmente que está sendo colocado. Você queria dizer alguma coisa? Sim, quero. Foi muito bom, importante você tocar nesses pontos, porque assim, eu gosto muito de um autor da acupuntura, que é o Jeremy Ross. Ele escreveu um livro maravilhoso que se chama Combinação de Pontos. E eu sou apaixonada por ele porque ele une esse yoga
com a acupuntura. Ele fala, inclusive, do tratamento dos centros de força, que nada mais são do que os chakras, né? A gente sabe disso. E uma coisa muito, muito, muito importante, que é preciso a gente deixar assim muito claro, que essa coisa de você não entender o que a postura está colocando para você ali naquele momento, e entender profundamente o que significa cada coisa que você está fazendo, cada movimento que você está fazendo. Por quê? Para quê? Porque a vida, na verdade, como ocorre a manifestação de tudo, dos sons, né? Os movimentos, nós estamos imersos no quê? No espaço, que é o éter. E todas as coisas acontecem nesse éter, nesse espaço. E todas as coisas têm como base a geometria. Todas as formas, nós temos inclusive a geometria sagrada. Então, como que está a sua geometria? Como está a sua forma, o seu caminhar na vida, no espaço? Como você está se manifestando no seu espaço? Então, você sai de um yoga de tapetinho, de uma sala, de um momento único, e leva o seu yoga para os seus passos, para o seu dia a dia, para o seu movimento. E eu percebo que as pessoas começam a se conectar com isso. Mães, eu tenho alunas que são mães, né? Tem uma aluna que ela tem 3 filhos. Ela fala, Adriana, mudei completamente a forma de lidar com as crianças. Eu percebi elas se movendo no espaço. E comecei a achar a geometria linda. Então, já não me preocupava mais com a bagunça que elas estavam fazendo, sabe? E sim, estava admirando o movimento delas no espaço. Como elas estavam se manifestando. Então, é algo assim tão dinâmico que só fazendo para entender. E outra coisa também que eu gostaria de colocar e pontuar. O ponto alto, chave do tal yoga é o Shavasana. Ou seja, é a hora da morte. Shavasana é a morte. Então, é a hora que você morre, mas ao mesmo tempo você renasce. Então, o que eu percebi em algumas aulas de yoga, que assim, a meditação conduzida, né, quando você conduz uma meditação, você sempre vai para um imaginário qualquer. E eu faço uma meditação de autoconhecimento. Então, para mim é o ponto alto. Porque o que quer dizer yoga? Você preparar o seu corpo. Por exemplo, qualquer pessoa que tenta meditar, a partir de segunda-feira eu vou meditar. Aí ela vai sentar para meditar. Aí quando ela senta, o braço fala assim, estica ali, estica lá, torce o pescoço. E você não consegue meditar. Então, na verdade, o yoga, o processo todo do asana e tudo mais, é para você se colocar num estado de receptividade, para você se conectar com o mais profundo de você. Então, primeiro a gente faz todo esse processo mais físico, energético, emocional, equilibrando tudo, para que na hora do Shavasana você possa ter esse despertar, esse autoconhecimento, uma percepção para você ver coisas que você antes não via, que passavam despercebidas por você. Então, o momento do Shavasana, que eu dou muita importância, geralmente eu utilizo uns 10 minutos, tá? Que é uma meditação guiada, conduzida, ok? É o ponto alto do nosso tratamento, porque não deixa de ser códigos, porque o que é uma meditação guiada? São informações que eu vou estar levando para você através dos seus ouvidos, né, das pessoas que vão estar ali ouvindo, e essas informações, elas vão estar sendo decodificadas. A coisa mais legal
vem aí, por cada um, e não tem uma coisa muito direcionada para isso ou para aquilo. Cada um vai ter a sua experiência. Cada um vai se perceber através das suas intuições. E eu vou cada vez mais aflorar essas intuições, porque elas são um ponto-chave do ser. A gente não dá valor às nossas intuições. A gente não dá valor a essa percepção invisível que está o tempo todo ao nosso redor. Então, eu trago alguns temas muito importantes, né, que nós estamos experimentando agora, que é essa nova energia, que é um fato, está acontecendo. Eu trago uma concepção muito ampliada de uma integração com a Terra, com a nossa Mãe Terra, com o nosso planeta maravilhoso, uma integração em termos de cosmos, de universo, de planetas. Então, é algo assim, é o micro com o macro e o macro para o micro. É claro, gente, no meu humilde conhecimento, eu vou trazer para vocês tudo aquilo que eu aprendi e tudo aquilo que eu consegui me curar, porque já é bastante coisa, te garanto. Mas o mais interessante disso tudo é você olhar para você e falar como eu estou fluindo na vida. Eu estou mais feliz, eu estou mais equilibrado, eu estou mais harmoniosa. E o ponto principal, eu estou mais agradável ou desagradável? Então, trazer a agradabilidade para o seu ser, para o seu centro, e tornar tudo ao seu redor mais agradável, é algo assim que ninguém consegue pagar, porque não tem preço. E como você consegue conciliar todas as coisas, todas as diversidades, olhando para tudo isso como uma grande pedagogia, e aí a gente vai estar explorando todo esse processo, coisas que a gente imaginava que era, não são. Então, nada é realmente o que se apresenta. Então, a gente vai estar nessa profundidade de nós mesmos, cada um vê as coisas da forma que vê e está tudo certo, até se descobrir, porque tem os desequilíbrios que a gente não enxerga, a gente não vê, porque são muitos paradigmas, são crenças, é o inconsciente coletivo atuando muito fortemente em todos os nossos setores da vida. Então, nós estamos o tempo todo como autocríticos e julgadores de nós mesmos, né? E a gente até passa isso para as pessoas. Então, criar um estado de agradabilidade nesse campo é o que mais importa. Porque se você está nesse estado equilibrado, harmonioso e agradável, tudo mais se torna agradável. O que parece não ser agradável passa a ser pedagógico. É o pulo e o salto. Então, eu gostaria muito que todos experimentassem, porque é algo que você tem que experimentar, não dá só para ficar falando, tem que ser vivido, experimentado, e espero que realmente provoque profundas transformações, como provocou na minha vida. Isso ocorre com certeza, e esse trabalho, né, tanto o seu, que eu vejo como um fruto maduro do VVY, né, você se tornando uma instrutora, depois se aperfeiçoando também nesse caminho da acupuntura, e agora vindo a fazer parte do corpo docente do VVY. Né? Você vai ser uma das professoras também da turma 24. E... Ah, que lindo! Você sabe que quando eu comecei a fazer o curso de yoga lá no VVY, eu pensava assim, queria tanto ser professora dessa escola. Aqui estou eu, olha. Tá vendo como funciona, gente? Todos os seus sonhos podem se tornar realidade. Isso é muito legal, Jaya, porque
Eu acho que são poucas coisas que eu conheci, né? Mas eu acho que a minha força em me aprofundar nas coisas fizeram com que esse campo intuitivo aflorasse mais, né? Então eu vejo flor onde às vezes as pessoas não veem flor, né? Eu consigo ter uma visão um pouco mais até ampliada das coisas num certo sentido e assim sair da coisa da mesmice, sair da coisa que funciona, sei lá, até certo ponto. Então, eu sou da prática, sabe? Eu sou muito da prática. Eu não tô aqui para perder tempo, eu acho que ninguém também está querendo perder tempo, né? Porque tempo é muito precioso. Então, qualquer coisa que você vá fazer na vida, ler um livro, assistir um filme, estudar alguma coisa, o que isso na sua prática vai te transformar? Então, a minha vida sempre foi pautada nisso. Eu não vou fazer uma coisa só por fazer, ou só para ganhar dinheiro, ou só para ter uma profissão. Não, o que isso vai trazer de transformação na minha vida, sabe? Exatamente. Em ser humano, me capacitar em termos de ter habilidades novas, porque é para isso que nós estamos aqui, desenvolvermos e nos capacitarmos cada vez mais. Cada vez que você for solicitada, requisitada, o que você tem para oferecer nesse momento? Exato. Né? Então, toda a sua preparação, todas as coisas que você faz, é para que no momento em que você for requisitado, você possa mostrar o seu potencial da melhor maneira possível. E é isso. É o ensinamento do VVY. Mas vamos, Exatamente. É com quem eu aprendi, né? tem um ponto também que eu gostaria de colocar, né, que você traz com esse comentário todo, que diz respeito a essa nova energia, né? Porque veja, a forma como você está propondo, né, a prática do yoga, a construção dos asanas e principalmente a condução, né? Eu acho que isso para novos instrutores é uma ferramenta muito poderosa, porque o que ocorre no início é uma certa insegurança de como que eu vou dar a aula, de como que eu vou atuar e de como que eu vou ajudar o meu aluno. Toda essa metodologia, né, que faz parte do processo de metodologia do MEP, que é a metodologia do VVY, como eu falei, ela é pautada em simplicidade, em direcionamento, né, e experiência. Então, você quando coloca, por exemplo, essa perspectiva de cura, é muito importante, né, porque acho que faz parte desse novo padrão, desse novo paradigma de consciência. A cura, na verdade, ela ocorre a partir da pessoa, a partir da nossa consciência. Então, se você realmente utiliza de certas ferramentas do yoga de forma simples, de forma com que ela não seja colocada de fora para dentro, formatando o aluno, mas sim fazendo com que o próprio aluno ele construa de dentro dele a experiência com aquela postura, a experiência com aquela respiração e até mesmo a experiência com a meditação, já que você disse, na meditação nós colocamos os códigos para que aqueles códigos sejam decodificados por cada indivíduo, por cada personalidade, não é? Por cada experiência única. E a partir dali ele constrói a experiência de evolução dele, onde ele tem condições de ter um parâmetro prévio do que ele é, um parâmetro atual do agora e de um parâmetro futuro, o que eu quero alcançar, o que eu quero desenvolver. Então, o ponto aqui seria justamente a cura que nós estamos propondo dentro do yoga e dentro da acupuntura, ou dentro dessa conexão do tal yoga, é onde você dá total responsabilidade para o aluno, total responsabilidade para aquele que está praticando o asana. E isso não é uma forma de você se abster do compromisso com o seu aluno. Pelo contrário, você está assumindo um compromisso, porém desconectado daquela grande lacuna que foi mantida durante milênios, da dependência de um intermediário, de um guru, de um mestre, ou de alguém que vai te pegar na mãozinha para você atravessar o riozinho. E quando você
atravessa o riozinho e você vê que ele te levou para algum outro lugar que não era do outro lado da margem. Né? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos num outro momento da história humana onde o yoga ele chega realmente um momento exato para o que ele veio dentro da humanidade. Ou seja, não é uma escolinha de religiosos do hinduísmo, não é uma escolinha de contorcionismo indiano, não é uma escolinha de doutrinação, de transculturação de etnia, nada disso. É simplesmente uma ciência onde o elemento de trabalho dessa ciência é a consciência humana, para que através dessas tecnologias, como você colocou muito bem, essas tecnologias fazem com que a nossa consciência evolua, e essa evolução é resultado do nosso reconhecimento, do nosso autoconhecimento, não é? De observar como eu sou, como eu estou e como eu quero ser, porque nós somos capazes disso. Não é? Nós temos esse potencial realmente de desenvolvimento e de aprimoramento, porque todos nós somos uma consciência de luz divina, certo? Exatamente. É um romper com paradigmas velhos, tá? E isso pode, num primeiro momento, eu sinto que tem muita gente com sede disso, né? Porque eu também vivi em paradigmas velhos, velha, que a gente chama de velha energia, velho homem. Está na hora do surgimento de um novo homem, né? Um novo ser humano. Novo homem no sentido geral, tá? Homem e mulher. Um novo ser humano. Essa nova energia, ela sai do paradigma salvacionista totalmente, onde ocorre um reconhecimento de quem você é. E esse reconhecimento de quem você é claro que a gente vai entender hierarquias, né? A gente vai conseguir trabalhar a força da nossa ancestralidade, como isso é importante. Nós vamos trabalhar a nossa potência do DNA, que até então nós só temos 12 pares funcionando, precisa trabalhar esses outros pares. A gente vai trabalhar um processo de transformação do nosso corpo, de carbono para cristal, onde esse corpo ele tem a possibilidade de acessar frequências mais elevadas. Então, a gente vai trabalhar a potência do som, entendendo o que é o som, entendendo o que é geometria, entendendo o que é respiração, entendendo o que é pensamento, cheiro, sabe? O próprio ar, os elementos, porque a acupuntura traz muito forte essa coisa dos elementos, que é a nossa composição, entende? E principalmente, entender consciência. Esse é o processo perfeito para se expandir no seu ser e no reconhecer-se como consciência. Porque quando você se reconhece como consciência, como um fractal de luz, como a potência dessa energia consciente, essa potência que é inteligência e amor, o que está por trás de tudo, que é o yoga que traz essa coisa mais transcendental, apesar do taoísmo também trazer, tá? Só que ele coloca de uma forma mais condensada, a partir da natureza, é um pouquinho diferente, e entender também que não existe material espiritual, não existe isso. As escolas, as doutrinas, as religiões, elas colocam isso para a gente de forma muito, sabe, separação, porque nós vivemos no mundo dual. Aqui é dualidade, porém, nós não podemos descambar para um lado, sabe? Não podemos colocar a coisa, porque são só níveis de temperatura. Então, o masculino e o feminino é uma dualidade? É uma dualidade, porém os dois são potências, percebe? Sim. Então, se você está numa potência X ou numa potência Y, você vai desenvolver determinados tipos de comportamento, pensamento, psique.
mas você tem que integrar essas duas potências. Então, Total. na verdade, a dualidade, ela existe. Não dá para não ser não dual. Não dá, porque são parâmetros para você entender, como que eu posso explicar? É o contrário, né? Você só consegue perceber algo com contraste. Então, são só contrastes. Então, o que a gente não pode é polarizar. Você se polariza para um lado ou se polariza para o outro. E o yoga e a acupuntura, eles fazem isso, ó. E é um dançar. Não é uma coisa que você entra só no centro. Não, é um fluir. O yin contém o yang contém o yin contém o yang e o yang contém o yin. Exatamente. Então, entender essa dinâmica de como ela começa a se converter uma na outra, sem se fundir e, ao mesmo tempo, uma captar a potência da outra, uma ajudar na potência do outro, é essa proposta desse yoga. Isso está em nós, está no universo, está na natureza, está em tudo, tudo. Tudo é essa potência masculina e feminina. Tudo é Tudo. energia, tudo é consciência. Exatamente. Adriana, quero agradecer muito a sua disponibilidade. Vou te mandar vários convites, não vai ter como escapar. Ah, que ótimo. Como professora do VVY, vai estar convocada aqui para participar dessas lives. Eu vou deixar também no link aqui um vídeo na voz da Adriana, da condução meditativa, de cocriação e recodificação do Akash. Essa meditação está disponível lá no YouTube. É uma meditação transformadora que eu recomendo que vocês façam 30 minutos do seu dia. E são códigos que são vibrados. Você vibra esses códigos e eles vão trabalhar em vários níveis da nossa consciência. Não tem nada a ver com hipnose, não tem nada a ver com PNL, não é nada disso. É uma outra coisa, está falando de outra energia, é outra frequência, é trabalho diretamente com a consciência. E é aquilo que eu coloquei, não há nenhum vínculo, nós não estamos dentro desse novo modelo de yoga, que não é novo, na verdade, como eu disse, a gente está resgatando os códigos originais do yoga, com essas possibilidades e facilidades de uma nova energia, é onde você realmente tem condições de manifestar a sua naturalidade, a sua natureza intrínseca e inata. Nós estamos fazendo essa primeira live. Na semana que vem nós vamos ter algumas outras também, inclusive com outros alunos do VVY que se formaram, além da Adriana. As vagas estão abertas, estamos É isso aí. abertas. E assim, o VVY 2024 ele é diferente de todas as edições anteriores. Então nós temos inclusive alunos, professores formados que vão fazer uma revisão dos estudos, uma reciclagem, uma atualização de tudo que foi estudado. E para aqueles que estão fazendo a formação pela primeira vez, uma primeira formação conosco, vai ter aí uma base de conhecimento que posso garantir, vai substituir muitos e muitos outros cursos necessários, ou que se considerariam necessários serem feitos. A nossa proposta é sempre essa, é simplificar para que você possa expandir o máximo as suas habilidades, as suas competências dentro do yoga, seja como um instrutor, que no caso aqui a Adriana fez essa mudança de 360 graus, seja para apenas desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, aprimoramento pessoal, não importa, não é uma formação somente para instrutores. Para aquele que quer ser um instrutor, um profissional, perfeito. Para aquele que quer apenas autoconhecimento, perfeito. É isso. Então, aqui fica o convite, Na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos colocar o link. Vai ser uma aula pelo Zoom, essa aula é inaugural. Espero que todos estejam lá, chamem a família, cada um em casa no seu tapetinho, se retire para um local agradável, que ninguém possa te perturbar, é o seu momento, tá bom? Então, é yoga em casa, o Tao Yoga. Então, vamos fazer o Tao Yoga todos juntos. Essa aula segunda-feira, às 8 horas da manhã.
E você vai colocar todas as informações aí, né, Jaya? Então tá, e num primeiro momento, convide o marido, a esposa, o irmão, vamos embora fazer. Ninguém tá aqui, ninguém vai ver vocês, ninguém tá aqui competindo com nada, vamos só nos divertir, porque nós temos é que ser felizes. Deus, o Supremo, a fonte criadora, o Pai, o tal, a natureza, o que quer que vocês queiram chamar, ele é feliz. Ou ela. E ela, né? Então nós temos que ser felizes, porque nós somos diretos dessa fonte. Então vamos brincar com a gente, rir da gente, porque é tudo muito divertido e vai passar a ser apenas uma grandiosa experiência na transformação do novo humano. Estou com vocês. Muito obrigada, Jaya. Eu que Gratidão. agradeço a você. Namastê.